amigos, eu sou o professor César Bodão. Hoje nós vamos falar com vocês sobre tipos de texto no Enem, tá? Tipos de texto. Quais são os tipos de texto? Vejam, nós já falamos aí sobre a diferença entre modalidade textual, gênero textual e tipos de texto. Hoje nós vamos falar quais são os tipos de texto e como eles são, tá? Então, para o Enem, nós temos os 3 tipos de textos básicos que podem estar no Enem. Vejam, não estou dizendo que eles vão estar na redação. Na redação do Enem, até hoje, foi pedido dissertação argumentativa. Dissertação, que é um tipo específico que nós vamos ver aqui. Mas, nas provas de linguagem, você tem sim textos narrativos, você tem textos dissertativos, você tem textos descritivos, você tem descrição com narração e tem textos injuntivos, que são aqueles que nós já verificamos em um outro momento lá, tá? Aqui nós vamos verificar os 3 tipos de textos básicos que a linguagem pede, que é a narração, descrição e dissertação, especificamente para você saber a diferença de um e de outro, tá? Na aula de redação, propriamente dita, nós vamos trabalhar com a dissertação. Como dissertar, como fazer a dissertação, passo a passo, quais os elementos, como é que faz aqui, como é que faz ali, tá bom? Então vamos lá, primeiro tipo de texto que nós temos é exatamente a narração, tá? Então, o que é narrar? Narrar, na verdade, é contar alguma coisa, contar uma história, contar um fato. Narrar significa apresentar elementos de um fato. E precisam ter algumas questões básicas da narração, tá? Então, narrar significa contar alguma coisa. A matéria básica da narração é o fato. Você tem que ter um fato e você vai contar esse fato. Narrador, tem que ter um narrador, personagem, nem que seja a pessoa que está falando. O narrador, personagem, mas tem que ter personagem, tem que ter tempo determinado, tem que ter um enredo, tem que ter um espaço, um local onde aquilo aconteceu. São elementos básicos da narração que para você reconhecer que aquele é um texto narrativo. Muitas vezes, dentro da narração, eu tenho uma descrição. Por quê? Porque eu tenho um personagem, eu tenho lugar, eu tenho tudo isso aí que nós já falamos. E se eu tenho lugar, personagem, tudo, o que eu faço? Eu necessito que alguém conte para mim sobre aquilo. Fale para mim sobre aquilo, me conte sobre aquilo, me fale do lugar e me descreva o lugar, como é aquele lugar, tá? Então, dentro da narração, muitas vezes eu tenho descrição. Então, aqui. Portanto, na ideia de narrar está implícita a ideia de ação, do acontecer, do que se passou, tá? Então, pensem nisso. Para narrar, eu tenho que ter espaço, tempo determinado, eu tenho que ter um narrador, eu tenho que ter um enredo, tá? Eu tenho que ter tudo isso aí, são elementos básicos da narração, tudo bem? Então vamos lá. Então assim temos de considerar, não é considerar, tá, professor? Tá, pessoal? Ali está faltando um R que o professor idiota aqui não colocou, mas é considerar. O que narramos, o fato, com quem ocorreu ou ocorre, o protagonista, como ocorreu, quando ocorreu, por que ocorreu, o que ocorre a partir disto, que é a consequência do fato, tudo isso está na ideia de narração, tá certo? Esses elementos aqui, você já tem que ter na sua cabeça, para que você olhe o texto e fale, isso é uma narração, está contando alguma coisa para mim. Eu sei que tem um narrador aqui, eu sei que quem está narrando e ao mesmo tempo está participando da história é o narrador personagem, tem uma história aqui. Tá? Então não é porque tem, por exemplo, uma pessoa falando com outra que o texto é narrativo. Vou dar um exemplo para você. Certa feita, numa prova de vestibular ainda, uma prova do Mato Grosso do Sul, tinha um texto lá em que o cara perguntava para um autor de um livro sobre determinados fatos, e ele falava sobre aquele fato, aquele livro. Então ele perguntava, o que ocorreu nesse livro? O cara falava, ocorreu isso, aquilo. Quando ele está fazendo isso, não é uma narração, isso é uma dissertação. O cara está falando sobre alguma coisa, sobre a sua própria obra, tá? Então, e exatamente uma das questões era perguntar se aquilo era uma narração, porque tinha diálogo. Não é porque tem diálogo que é narração, tá? Então, dessa forma, na narração, as capacidades de ordenação e de observação são importantes.
ordenar os fatos, observar os fatos, verificar como esses fatos foram desenvolvidos, quais são as consequências, quais são os elementos que formularam aquelas ações para que você possa realmente perceber se isso é ou não uma narração. Então, narrar, basicamente, contar uma história. Tem que ter um fato, consequência de fato, como ocorreu, quando ocorreu, quais são os personagens. Tá? Assim, você consegue claramente desenvolver uma habilidade de reconhecimento dos textos narrativos, descritivos e dissertativos. Tá certo? Então vamos lá. A narração é a essência do conto, do romance, da novela. São elementos de toda a narração. Então vamos lá. A narração é a essência do conto, do romance, da novela. Tá? Então a narração é a essência desses tipos de textos aí. Romance, conto, novela. Tá? Que nós chamamos, obviamente, agora de gêneros textuais, tá? O tipo de texto é isso que a gente está falando. Então, esse tipo de texto é típico de romance, novela, conto. E quais são os elementos de toda a narração? Presta atenção. 1. Ordem do relato, que pode seguir o tempo cronológico ou o tempo psicológico. O que significa isso? Tempo cronológico é o tempo que segue a narração, tempo real. O real. O que é um tempo psicológico? Por exemplo, o pensamento do narrador. Aquilo que ele viveu na sua infância, um fato que ele viveu, que não está colocado no tempo cronológico propriamente dito. Tá? Que não é o tempo cronológico, o tempo real, é o tempo dele, do narrador. Tá? Então esse tempo individual, o tempo do narrador, daquilo que ele está pensando, de um fato que aconteceu com ele, isso aí é o chamado tempo psicológico. Tá? E o ponto de vista do narrador, também muito importante. Então, 2 elementos básicos: a ordem do relato, que pode seguir o tempo cronológico ou o tempo psicológico, e o ponto de vista do narrador. Tudo bem? Então lá, deve-se levar em consideração se quem conta a história é o seu personagem, o protagonista, ou se é alguém que a observou de fora, ou ainda se é alguém que a rememora, está lembrando. Tá? Então são 3 elementos: protagonista, que pode ser o próprio personagem, alguém de fora que está observando, ou alguém que está lembrando disso, rememorou, lembrou daquilo. Tá? E aí entra a perspectiva do tempo psicológico que nós acabamos de falar. Tá certo? Vamos lá. Se o narrador participou da história, ele usará a primeira pessoa. Presta atenção. Então, eu estou narrando alguma coisa. Se eu participei desta história, o tempo é um tempo do narrador. Tá? Então, ele vai contar a história em primeira pessoa. Então, ele vai falar eu, nós, ele vai se colocar no meio da história. Tá? Agora, se quem conta é uma outra pessoa, então eu vou ter um narrador em terceira pessoa, uma pessoa que vai contar a história, mas não vai ser ela que vai participar, vai ser outra pessoa que vai participar. E obviamente, se for outra pessoa que vai participar, não vai colocar eu, vai colocar ela ou ele, tá? Ou eles ou elas, correto? Então, eu tenho 2 tipos de narrador: narrador de primeira pessoa, que fala eu, nós, ele usa a primeira pessoa, ele participa da narração, ou um narrador que não participa da narração e vai contar um fato, e obviamente em terceira pessoa. O narrador que conta a história como quem sabe toda a verdade, ou o fato todo, ele é chamado de onisciente. Então, aquele que sabe tudo o que aconteceu. Tudo o que aconteceu. Ele sabe de tudo. Ele está narrando, mas ele não está narrando sem saber dos fatos. Não está narrando pela simples observação do que está acontecendo ou do que aconteceu. Ele está narrando sabendo do que ele está falando, de tudo o que aconteceu. Um exemplo que nós temos aqui é o Memórias Póstumas, o Brás Cubas. Brás Cubas é um narrador onisciente. Ele sabe tudo o que aconteceu na história. Tanto claro, ele narra depois de morto, né? Então ele sabe tudo o que aconteceu na história. Ele é um narrador onisciente, tá? Bom, e a descrição? Descrever é você contar,
em detalhes alguma coisa. Não é um fato, é você discriminar alguma coisa. Tá? Por exemplo, olha, você pega um objeto e você meio que desmonta aquilo, para que a pessoa vá montando, tá, na sua cabeça. Então você fala, era um objeto de mais ou menos uns 10 centímetros quadrados, de formato de formato triangular, tá? Quadriculado, certo? É de formato quadricular, seria a palavra mais correta. Que há hastes que se deslocam de maneira horária, ou seja, da esquerda para a direita, observando números que indicam o tempo cronológico das coisas. Como é que chama isso? Claro, é um relógio. Tá? Então veja, eu desmontei, eu coloquei uma parte aqui, uma parte ali, coloquei os números e disse para que serve. Grosso modo, isso é uma descrição do relógio, mas eu posso ter outras descrições, correto? Então, o que vem a ser a descrição? É a representação verbal de um objeto, mas pode ser de lugar, situação ou coisa. Tá? Então eu posso chamar de objeto, lugar, situação ou coisa, correto? De um cenário, por exemplo. Eu vou descrevendo as particularidades, os princípios, e essa descrição também pode ser psicológica. Por exemplo, se for de pessoa, pode ser uma descrição psicológica. Eu não falo só as características físicas da pessoa, eu falo também as suas características psicológicas. Tá? Então a descrição ela não é necessariamente só de coisa, lugar, ela pode ser uma descrição psicológica. Eu falo, por exemplo, do temperamento da pessoa. Tá? Da sua angústia, do que ela gosta. Então, eu vou falando isso de uma pessoa, eu estou descrevendo a perspectiva psicológica da pessoa. Mas mesmo assim, você monta o que? O perfil daquela pessoa. Para isso, eu preciso ter a característica da pessoa. Tem que dizer se ela é homem, se ela é mulher. Agora, característica não pode ser geral. Vou descrever uma pessoa e falar, ela é um ser humano, né? É um ser humano com 2 braços, os 2 braços têm mãos, tem cabeça, na cabeça tem 2 olhos, o nariz, a boca, no nariz tem 2 orifícios que servem para respirar. Não, isso aí todo ser humano tem. Eu tenho que dar características específicas, aquilo que difere aquela pessoa da outra. Tá? Se ela tem bigode, se ela não tem bigode, se ela é assim, se ela não é assado, o que ela faz, qual é a sua profissão. Então eu tenho que descrever a pessoa de maneira qualitativa, para que a pessoa que esteja vendo, me assistindo, observando, lendo aquilo que eu escrevi, ela saiba do que eu estou falando. Então as descrições em romances, em contos, em novelas, são descrições minuciosas, que levam a pessoa, às vezes, a formar uma ideia maravilhosa, ou não, da outra. Uma monstruosidade, às vezes nem é isso. É como o narrador de futebol. Se você tiver algum tempo, algum dia, a mais da sua vida corrida, você tente escutar um jogo no rádio e assistir a imagem pela televisão. O que o narrador nos passa num jogo de futebol é mais do que aquilo que você vê. A bola passou a 2 metros, ele fala, passou raspando o travessão, tirando o time. Entendeu? Aí você cria uma imagem na sua cabeça de como a bola foi, de como o cara chutou. Ele cria, dependendo do narrador, a emoção que ele passa no jogo é muito maior do que você está vendo. Por isso, muitas pessoas vão assistir o jogo com o radinho. Ele gosta de escutar a narração do cara, do jogo que ele está vendo ali ao vivo. Entendeu? Ele gosta de ver, ele gosta de escutar a narração. A emoção da narração é muito legal para ele. Tá? Então aqui, então a descrição é a representação verbal de um objeto, lugar, situação ou coisa, em que se procura assinalar os traços mais particulares ou individualizantes do que se descreve. Particular, individualizante daquilo são as características, é como se você desmembrasse aquilo para que a outra pessoa juntasse, fizesse alguma coisa. Tá? A descrição pode ser mais do que uma fotografia, uma interpretação daquilo que se descreve, desde que não se trate de uma descrição técnica. Vejam bem, então eu tenho descrições técnicas. Qual a diferença da descrição técnica? Ela é tal qual, porque tecnicamente, quando eu descrevo alguma coisa, se a outra pessoa vai
tentar entender aquilo que eu falei, se for uma descrição técnica e ela entender errado, tecnicamente não vai dar certo. Entendeu? Então, vamos supor que eu queira descrever as partes de um liquidificador. A pessoa tem que entender na minha descrição para montar o liquidificador. Se alguma coisa for pessoal da minha interpretação, que foge a como se monta um liquidificador, a montagem do liquidificador não vai dar certo. Isso muitas pessoas têm na prática. Ela pega um objeto, aquele objeto vai ser descrito de como se faz primeiro, pega o parafuso, né? Então, quando a descrição é técnica, ela tem que ser tal qual o objeto ou a técnica necessita. Senão não dá certo. Tá? Então é diferente. A descrição é a interpretação daquilo que se descreve. Interpretação é muito particular, a não ser que a descrição seja técnica. Se a descrição é técnica, tem que ser tal qual a técnica exige. Senão, não dá certo. O que se espera de uma descrição não é tanto riqueza de detalhes. Presta atenção nisso. O que se espera de uma descrição não é tanto riquezas de detalhes. Tá? Embora isso possa ser um elemento importante. A riqueza de detalhes, sim, às vezes é importante, mas ela não é o principal. Tá? O que é principal? A capacidade de observação. Tá? Aquela observação que você tem minuciosa de como aquilo está sendo feito, e é isso que dá no conto, na novela, tá? A beleza do conto, a riqueza da narração está em como o observador vê aquele elemento, aquela mulher, aquele homem, aquela situação, aquela porta, aquela janela. Essa riqueza que vai fazer com que uma obra ela seja mais rica ou menos rica do ponto de vista da sua construção. Entendeu? Então a riqueza de detalhes que você coloca é que vai fazer a obra ter mais qualidade ou menos qualidade do ponto de vista literário, por exemplo. Tá? Então a riqueza literária está em como a obra foi construída, e isso tem muitas vezes a ver com o tipo de texto que você está falando, principalmente a narração. Tá? A narração e a descrição. A descrição do personagem dentro da narração é fundamental para você criar o personagem. Tá? Você imagina numa época em que não se tinha, por exemplo, internet, não se tinha nada, em que as pessoas tinham que contar alguma coisa para outra e fazer com que elas acreditassem que aquela mulher descrita no livro era realmente bonita, sensacional, maravilhosa. Como é que se fazia isso? Fazendo uma descrição, tá? Minuciosa e qualitativa. Correto? E como medir isso? Pela qualidade da narração, as minúcias que o cara coloca na narração, os detalhezinhos. Tá? Bom, dois tipos de descrição. Ó, descrição a personagem, que não são a mesma coisa. Tá? Então, descrição é o tipo e a personagem. Tá? Então, a descrição do tipo e da personagem, que não é a mesma coisa. O autor pode limitar-se aos aspectos físicos ou atingir um retrato psicológico, aquilo que a gente falou. Tá? Então, você pode se limitar a dizer fisicamente como uma pessoa é, por exemplo, numa perspectiva mais erótica, você quer falar de como o corpo é. Correto? Então, se você for pegar, por exemplo, aqueles livros antigos que hoje já são considerados assim relíquias, né? Hoje tem muitos textos que falam, antigamente eles eram considerados aberrações da literatura. Hoje consideram-se até literatura já. Muitos defendem que as pessoas que liam aquilo hoje foi importante para que elas tivessem uma boa construção literária, entendeu? Aqueles livros da Júlia, se você não é do tempo, não é mais velho, você tem que lembrar que sua mãe, sua avó, sua tia lia esses tipos de romance, talvez. A Júlia, qualquer outra, eu lembro só da Júlia, cara, não tem outros nomes lá. É que o nome era assim, sempre o romance era a mesma coisa, a história era a mesma coisa, só que a descrição que se faziam da mulher, e tinha muitos aspectos mais picantes, mais eróticos, né? Então a descrição da mulher era uma mulher maravilhosa, bonita. Então, ou até hoje você tem contos eróticos mesmo, que você encontra em qualquer revista, em que a descrição da mulher, do fato, do homem, das partes que compõem a descrição mais erótica é fundamental. Então aí é a personagem. Tá?
Agora, quando você quer falar do tipo, aí você vai falar de aspectos psicológicos, como ela é, o que ela falava, o que ela pensava, quais são os seus gostos, etc. Então aí é mais aspectos psicológicos do que propriamente o aspecto físico, tá? Olha lá, na literatura brasileira, autores como Manuel Antônio de Almeida, com seu Leonardo Pataca, Aloysio de Azevedo e Raul Pompeia, com seu famoso Aristarco, foram grandes criadores de tipos. São tipos. Por que eles são tipos? Porque o aspecto físico é menos importante do que o aspecto psicológico, do que eles faziam, o que eles pensavam, como eles eram do ponto de vista, se eles eram mais chatos, menos chatos, se eles eram mais... criam mais as coisas ou não acreditavam, etc. Então, eram personagens em que o tipo era característico pelos seus aspectos psicológicos e não só pelo aspecto físico. É claro que o aspecto físico vai contribuir para a formação do tipo, mas não é mais importante o aspecto físico, tá? Aqui, algumas personagens criadas pelos escritores são tão verdadeiros e correspondem tão autenticamente à psicologia e à vida dos povos que se transformaram em verdadeiros tipos. Qual o caso? Personagens de Machado de Assis como Capitu, o Quincas Borba, tá? São verdadeiros tipos. Só que eles foram criados para serem apenas personagens do romance, mas de tanto da parte psicológica ser tão importante, ela ser tão, por exemplo, a Capitu, você não sabe se ela traiu ou ela não traiu o Bentinho. Alguns acham, e exatamente essa dúvida é o objetivo do Machado de Assis. Ele deixa muito. Essa obra é fantástica por esse motivo. Você não sabe se ela traiu ou se ele não traiu. Ele deixa pistas que levam você ou a acreditar ou não acreditar. Características dela própria, da sua personalidade que são colocadas ali e que deixam essa dúvida na cabeça do leitor. Tá? Ó, descrição de paisagem. Tá aqui. A descrição de paisagem deve procurar captar a verdade da natureza. Um dos erros que se incorrem muitas vezes, os escritores, é o de cair na fastidiosa enumeração de aspectos físicos da natureza, sem procurar interpretá-la, que é aquela coisa que nós colocamos. Se eu falo da natureza, eu tenho que colocar só aspectos físicos, isso deixa a sua descrição muito pobre, ou a descrição desses autores muito pobres. Tá? Então, o legal é você falar da natureza, da beleza, e colocar outros aspectos, dizer que aquela beleza ela está relacionada à própria peculiaridade da criação ou do Criador. Ela tem aspectos da própria criação ali. Ali está Deus representado pela... algumas coisas relacionadas à perspectiva não só do aspecto físico. Não é só dizer que é bonito, mas dizer que é bonito e relacionar essa beleza com outras coisas. Deixar a descrição um pouco mais rica. Tá? E é isso que eles colocam. Agora, quem criou isso? Quem falou isso? Isso aí são os críticos literários que colocam o que é bonito e o que não é bonito. Tá? Talvez daqui a um tempo mude, daqui a um tempo a descrição só objetiva, concreta, seja mais eficaz. Mas hoje, se tem de padrão para você descrever o que é uma boa descrição, o que é uma descrição ruim, é isso. O que é uma descrição rica, o que é uma descrição pobre, é isso. Elaboraram alguns aspectos, isso de várias descrições de personagens, de lugar, etc. E chegaram à conclusão que é isso. Pode mudar, mas hoje ainda é isso, tá? Então aqui, autores românticos que realizaram a valorização da paisagem e da natureza como refúgio do homem, dedicaram páginas de grande valor literário à descrição de paisagens. Tá? Então você tem autores como José de Alencar, tá? Que descrevia isso na maioria dos seus romances. Euclides da Cunha, com o seu extraordinário talento de narrador, deu força e vigor às descrições da terra brasileira, tá? Transformando-se em legítimo modelo de descrição viva. A descrição da terra brasileira, no caso do Euclides da Cunha, é ir lá na fonte, no local, observar. E, ao observar,
dar características da natureza como se ela fosse viva, como se ela fosse uma pessoa, tá? Ela estivesse engrenada, estivesse junto com o homem, formando aquele ambiente, aquele cenário, tá certo? Então, se ele fala, por exemplo, de temas da natureza no Nordeste, ele vai falar do juazeiro como se aquilo fosse de suma importância, quase que vital para a sobrevivência do homem naquele momento. Então ele coloca uma importância daquilo que você não vai ver em outras descrições por aí, tá? Bom, vamos olhar aqui um exemplo de descrição. Eu vou ler para vocês porque ficou pequeno aqui, tá? Então olha só, essa descrição está escrita aqui, ó. Essa mulher, envelhecida antes do tempo, seria um quadro curioso para um poeta que passasse pelo boulevard. Presta atenção. Ele não está falando só da descrição física da mulher. Olha como ele coloca essa descrição de mulher. Ó, essa mulher envelhecida antes do tempo seria um quadro curioso para um poeta que passasse pelo boulevard. Ao vê-la sentada à fresca sombra de uma acácia, ao meio-dia, qualquer pessoa poderia ler uma das 1000 coisas estampadas naquele rosto pálido e frio, apesar dos raios quentes do sol. Seu rosto expressivo representava qualquer coisa de mais grave, de uma vida em declínio, ou de mais profundo que uma alma curvada ao peso da experiência. Era uma dessas fisionomias que, entre 1000 desdenhadas, por serem desprovidas de caráter, nos atraem durante um momento, nos fazem pensar, como entre os inúmeros quadros de um museu. Somos fortemente impressionados, seja pela cabeça sublime em que Murilo pintou a dor materna, ou seja pelo rosto de Beatriz Cenci, onde Guido Reni soube fixar a mais tocante inocência no fundo do mais espantoso crime, ou seja, ainda pela sombria face de Felipe II, onde Velázquez imprimiu para sempre o majestoso terror que deve inspirar a realeza. Vejam que, da descrição de uma mulher, ele botou vários elementos, ele conseguiu buscar elementos, tá, de outros quadros, de outras obras, só para falar da forma que a mulher tinha, da sua perspectiva, do que aquilo realmente inspirava para ele, daquilo que aquela mulher demonstrava para ele. E para ele, na sua demonstração, não foi só o aspecto físico. Ela está pálida com olheiras. Não, ela está pálida com olheiras, parecendo isso e aquilo. Seu semblante nos lembra isso. Isso é uma descrição bem rica de detalhes. São esses elementos que nós falamos agora há pouco. E saber identificar, que é o mais importante, é você saber esses elementos, tá? Saber que ele está falando das características de uma mulher, mas não só das características físicas, mas também de características psicológicas. Tudo bem? No Enem, você vai ter esse tipo de texto em textos literários, textos antigos, para que você possa entendê-los e depois fazer a interpretação do que está pedindo na questão, tá? Dissertação. O texto dissertativo, meus amigos, ele é um texto que vai falar sobre um determinado assunto. Alguém vai falar sobre uma determinada coisa, um determinado assunto, vai argumentar, vai dar ali a sua opinião, tá? Qual é o seu parecer sobre determinado assunto. Ele não tem a intenção de contar uma história, não tem a intenção de falar detalhadamente sobre um local. Pode até acontecer que dentro da dissertação você tenha isso, mas o objetivo principal do autor é desenvolver uma tese sobre um determinado assunto, falar sobre ele, tá? Então aqui, ó, saber analisar um texto dissertativo é fundamental para conseguir uma boa média no Enem, no Exame Nacional do Ensino Médio, tá? Saber fazer isso é muito importante. Olha só, então, dissertação é um tipo de texto opinativo em que o autor defende um ponto de vista usando argumentos, tá? Então, ó, agora, nesse momento aqui da nossa aula, você tem que já ter na sua cabeça a diferença entre texto narrativo,
texto descritivo e o texto dissertativo. Tá? Esta diferença é fundamental para que você, meu amigo, minha amiga, que vai enfrentar o Enem. E agora aqui é importante também para a sua redação, claro, mas que você que vai enfrentar o Enem e vai ali fazer a interpretação de texto, você já tem que saber diferenciar um texto de outro. Tá? Então aqui tem uma questão, vamos colocar aqui, está pequeno também, mas a gente vai ler para você. Nós vamos ler para você. Sobre o texto dissertativo, é correto afirmar que trata-se de um tipo de texto que descreve com a palavra o que se viu e que se observou, tipo textual desprovido de ação, em que o ser, o objeto ou o ambiente são mais importantes. Valorização do substantivo e do adjetivo que ocupam lugar de destaque na frase? Não, isso é uma descrição, não é uma dissertação. Vamos ver a letra B. Tem como principal objetivo contar uma história, seja ela real ou fictícia, e até mesmo mesclando dados reais e imaginários. Apresenta uma evolução de acontecimentos, ainda que sem linearidade ou relação com o tempo real. Não, isso é uma narração. Nós já vimos que contar fatos, contar uma história é narração. Tá? Vamos ver a letra C. Tipo de redação escrita em prosa sobre determinado tema, sobre o qual deverão ser apresentados argumentos, provas e exemplos a fim de que se chegue a uma conclusão para os fatos abordados. Perfeito, é isso. Esse tipo de texto aqui, se cair, você não tem como errar. Tá? Vamos ver a letra D. Tipo de texto que indica para o leitor os procedimentos a serem realizados. Nesse tipo de texto, as frases geralmente estão no modo imperativo. Não, esse é um tipo de texto que nós não vimos aqui, mas é o chamado texto injuntivo. Ele é um texto injuntivo. É quando ele te ensina a fazer determinadas coisas, tá? Não é a dissertação. A dissertação está aqui na alternativa C. Tipo de redação escrita em prosa sobre determinado tema, sobre o qual deverão ser apresentados argumentos, provas e exemplos, a fim de que se chegue a uma conclusão para os fatos abordados. Tá? Mais uma aqui, ó. Sobre a dissertação argumentativa, podemos afirmar que se trata de um gênero textual? Não, gênero não é. Gênero é como eu vou fazer o meu tipo de texto. Dissertação é um tipo de texto, tá? Se trata de um tipo de texto, a gente já viu, tipos de textos, narrativos, descritivos, dissertativos, ok? Bom, vamos a mais uma questão aqui. Primeiro tem esse texto aqui, ó. Vamos ler aqui. É comum no Brasil a prática de tortura contra presos. A tortura é imoral e constitui crime. Embora não exista ainda nas leis penais a definição do crime de tortura, torturar um preso ou um detido é abuso de autoridade somado à agressão e lesões corporais, podendo qualificar-se como homicídio, quando a vítima da tortura venha a morrer. Como tem sido denunciado com grande frequência, policiais incompetentes, incapazes de realizar uma investigação séria, usam a tortura para obrigar o preso a confessar um crime. Além de ser um procedimento covarde, que ofende a dignidade humana, esta prática é legalmente condenada. A confissão obtida mediante tortura não tem valor legal e o torturador comete crime, ficando sujeito a severas punições. Dalmo de Abreu Dalan. Esse cara aí é o cara que é o dono do texto, é o cara que escreveu o texto. Então o texto está falando sobre tortura, isso não tem nada a ver com o que você concorda ou com o que você não concorda, é uma opinião do cidadão, é um texto dissertativo. Então aqui, ó. Pode-se afirmar que esse trecho é uma dissertação. Que apresenta em todos os períodos personagens individualizadas, movimentando-se num espaço e num tempo terríveis, denunciados pelo narrador, bem como a predominância de orações subordinadas que expressam sequências dos acontecimentos? Não é isso. O que está acontecendo aqui, ele não está colocando personagem. Não colocou em nenhum momento personagem. Ele está falando sobre um determinado tema. É uma dissertação. Tá? B. Apresenta em todos os períodos substantivos abstratos. Vamos ver aqui. Ó. É como no Brasil a prática de tortura contra preso. Tortura é imoral.
constitui crime, embora existem leis penais, definição de crime de tortura. Torturar um preso objeto é abuso de autoridade, somando como a agressão, lesões corporais, podendo qualificar como homicídio a vítima, quando a vítima vem a morrer, quando tem sido denunciado por frequência, incompetente, incapaz de realizar uma investigação séria, investigação, crime, tá? O que mais? Procedimento covarde, dignidade humana, prática, confissão, são coisas realmente aqui, substantivos abstratos que apresentam as ideias discutidas, que a gente acabou de falar, bem como a predominância de orações subordinadas, que expressam o encadeamento lógico da denúncia. Vamos ver as orações subordinadas. No Brasil, é comum no Brasil a prática de tortura contra presos. A tortura é imoral, embora aqui uma oração subordinada, da autoridade expressa agressão, qualificar-se como homicídio. Tá, outra oração. Como tem sido denunciado? Sim. Então, a letra B está correta. Tá? Letra B está correta. Vamos ver a letra C. Apresenta uma organização temporal em função do pretérito, jogando os acontecimentos denunciados para longe do momento em que se fala. Não, isso aqui é uma narração também. Não é narração. D. Que consegue fazer uma denúncia contundente usando, entre outros recursos, a ênfase por meio da repetição de um substantivo abstrato. Não, nós vimos que tem vários substantivos abstratos. Não é a repetição de um. Tá? Seria uma descrição aí. Que consegue construir um protesto persuasivo com uma linguagem conotativa. Não, gente, ele não está usando linguagem conotativa, está usando a linguagem real, a linguagem denotativa. Ele está falando o que acontece. A única coisa é que ele usa uma sequência de substantivos abstratos, de fato. Tá? Então é a letra B. Apresenta em todos os períodos substantivos abstratos que representam as ideias discutidas, bem como a predominância de orações subordinadas que expressam o encadeamento lógico da denúncia. Vejam, viram a gramática? Isso aqui é para nós falarmos um pouquinho sobre a gramática. A gramática deve sim ser usada. A gramática deve ser entendida. O que você não vai ter mais é só exercício de gramática. Então, a gramática vai ser utilizada sim, mas para você entender também os tipos de texto. Textos, os substantivos abstratos, as orações subordinadas, você precisa saber isso. Por quê? Porque são elementos que vão compor o seu cabedal de argumentos que para você ter, ou cabedal de conhecimento que você precisa ter para interpretar também os textos colocados e principalmente os tipos de texto. Tá bom? É muito colocado, é muito cobrado, por exemplo, que o aluno saiba substantivo concreto, substantivo abstrato, orações, para saber os tipos de texto, principalmente na dissertação. É isso. Espero que você tenha aproveitado. Curta a nossa página no Facebook, veja os nossos vídeos no YouTube e a gente volta na próxima aula, ok? Um abraço para vocês e até a próxima. Tá animado? Gostou da aula? Então curte e compartilha.